Essa história segue a vida de um garoto chamado Kwon e os seus amigos, que nesse mundo são chamados de atratores. Os atratores são seres humanos que por algum motivo despertaram algum tipo de poder. O foco desse personagem principal é salvar as pessoas de uma organização secreta chamada Custos. Essa organização persegue tudo que é tipo de pessoa que tem superpoder. Caso eles não consigam capturá-las, eles vão lá e o eliminam. Tudo se inicia com uma criança sendo perseguida por essa organização. Desesperada, a criança pede para que todos fiquem longe dela. Nesse momento, o poder dela se liberta e tudo que é atingido acaba sendo destruído. Em seguida, vários soldados tentam capturá-la. A criança tenta fugir, porém ela acaba sendo cercada por inúmeros soldados. Do nada, uma coisa humanoide aparece tentando resgatar a criança. A coisa é forte o bastante para receber todos os tipos de golpes e continuar lutando. Com toda essa força, a coisa consegue detonar todos os soldados. E com a ajuda de uma mulher disfarçada, a criança acaba sendo salva. Um tempo depois disso, o protagonista dessa história, o famoso Kwon, aparece descansando ao pé de uma árvore. Após descobrir que o garoto resgatado está são e salvo, o Kwon parte para trabalhar. No meio do caminho, ele é confrontado por um amigo que diz ser impossível salvar todas as pessoas que despertam algum tipo de poder. Logo em seguida, uma mulher vem mostrar que a pele dela tá com brotoeja, e o Kwon simplesmente ignora e vai para a rua. Um tempo depois, no meio da rua, o personagem principal puxa papo com uma garota aleatória e pede para ouvir o som da caixa de música que ela segurava. A conversa entre os dois é interrompida pela garota da brotoeja levando o Kwon embora. Do outro lado da tela, o líder loiro da organização que caça pessoas com poderes estava chamando a atenção de um soldado que hesitou ao ver o inimigo que eles chamam de Insânia, que no caso é apenas o Kwon transformado. Em seguida, a gente descobre que os soldados dessa organização são humanos com corpos modificados, podendo ter até mesmo as suas emoções controladas por um computador. Bom, o médico que cuida dele deixou um pouco das suas emoções habilitadas, por isso o homem sentiu medo ao ver o Kwon. Enquanto isso acontecia, o personagem principal estava no abrigo que ele protege, a famosa Fantasium Garden. Lá ele tenta motivar a criança a não desistir e aceitar esse local como um novo abrigo. Em seguida, outras pessoas levam o garoto para conhecer o local, e o Kwon parte novamente para observar aquela garota. Pelo visto, a garota cantava e tinha uma voz linda. Daí ela passou por algum tipo de trauma e parou de cantar e falar. E quando ela decidiu abrir a boca novamente, ela estava com algum tipo de poder. Nesse exato momento, a organização que caça pessoas com poderes recebeu um alerta de que uma pessoa estava usando seu poder. Quando eles tentaram detectar a garota, ela fechou a boca, assim os caras não conseguiram detectá-la. Como ninguém iria vir fazer mal para a garota, o Kwon também recuou e a deixou em paz. Durante a noite, a avó da garota, chamada Kiri, pede para a garota descansar e passear um pouco. No dia seguinte, a garota vai até o local do cartão que as amigas do Kwon deram a ela. Lá, ela se encontra com pessoas que têm superpoderes e nem percebe. Enquanto conhecia o local, a garota vê o Kwon e corre para falar com ele. Após ter um dia muito feliz, a Kiri volta para casa e acaba se deparando com a sua avó passando mal. Rapidamente, a garota leva a sua avó para o hospital. Enquanto a garota estava triste, aquele garotinho de antes acordou descontrolado e fugiu. Já a Kiri, vendo a sua avó tendo um ataque cardíaco, ficou muito triste e começou a cantar para a velha, a última canção aí da vida da velha. Nesse momento, o poder da Kiri se ativou e a sua avó, que já estava quase morrendo, voltou à vida, ficou boa, curou-se, receba. Infelizmente, a Custos detectou tanto ela quanto aquele garotinho de antes usando os seus poderes. Rapidamente, os seus soldados modificados foram enviados para capturar os dois. Logo em seguida, o lado das pessoas que buscam salvar quem tem poderes também começam a agir. Rapidamente, eles conseguem descobrir que os inimigos estão tentando pegar os dois ao mesmo tempo. E mesmo sendo praticamente impossível salvar os dois sozinhos ao mesmo tempo, o Kwon parte para o resgate. Do lado de fora, enquanto corria, o Kwon se transforma e sai correndo para ajudar as pessoas. Enquanto ele corria, o garotinho e a Kiri eram perseguidos pelos soldados robóticos. Assustados, tanto o garoto quanto a Kiri começam a usar os seus poderes. A sorte da Kiri foi que aquela garota loira chamada Yuri a salvou. Em seguida, a loira explica para a Kiri sobre os seus poderes e juntas as duas continuam fugindo. Vários soldados estavam atrás delas, então as duas foram se esconder em um galpão até o Kwon vir ajudá-las. Do outro lado da tela, o personagem principal conseguiu chegar até o garotinho. Lá, a sua aparência acabou assustando o garoto, mas ao fazer o menor olhar nos seus olhos, o garotinho acabou o reconhecendo. Depois de acalmar o menor, o Kwon parte para lutar contra os soldados. Aquele cara loiro com poderes acaba se irritando, então ele parte para ajudar. O poder dele é se teleportar, então ele vai até onde o Kwon estava e assim eles conseguem fugir dos inimigos. Do lado da Yuki e da Kiri, os inimigos estavam quase encontrando as duas e do nada o Kwon e os outros aparecem. Nesse momento, o personagem principal começa a lutar sozinho enquanto todos fogem. A porradaria estava comendo solta e bem animada, sem nenhum dos dois lados tendo a vantagem, porém o Kwon acaba sendo eletrocutado pelos inimigos. Quando os inimigos tentam eliminar a pessoa que não deixa nenhum humano com poder ser capturado, o Kwon, aquele garotinho que foi salvo aparece e usa seu poder na tentativa de ajudar o personagem principal. A destruição que o garoto causou fez o alarme de segurança da fábrica soar. Daí, para não ter que lidar com o governo, a organização que caça as pessoas com poderes foi obrigada a recuar. Um tempo depois, todos se reúnem na ponte. E infelizmente, o garoto do teleporte não consegue se mover direito, pois ele ainda não sabe usar seus poderes direito e acabou se ferindo ao usá-lo. Já o Kwon, com um pouco de sofrimento, consegue curar todos os seus ferimentos. Logo em seguida, o loiro critica o Kwon por não conseguir fazer nada sozinho. Ao
ver isso, o personagem principal concorda com o loiro e agradece a cada um deles por terem o ajudado a salvar mais pessoas. Nesse momento, o garotinho aproveitou a oportunidade para se desculpar por ter fugido e a garota recém-resgatada recebeu um convite do Kwon para se unir a eles. Após esses acontecimentos, um tempo se passa e a história mostra um assassino e em seguida uma garota acordando assustada. Ao acordar, ela se depara com o Kwon preocupado com ela. Segundo o personagem principal, quando essa garota dorme, ela fica indefesa. Para ajudá-la, o Kwon se oferece para protegê-la enquanto dorme, mas ela recusa. Logo em seguida, o personagem principal vai investigar os assassinatos que andam acontecendo. Enquanto ele faz isso, aquele médico dos soldados cyberpunk vai consertando e melhorando mais os caras. Durante a conversa com o soldado, o médico diz que um novato está investigando o caso dos assassinos. O tal do novato estava investigando a cena do crime em uma área simulada. Na investigação, um homem de cabelo branco descobre a existência de giz no corpo das pessoas que foram eliminadas. Então ele segue sua investigação e a história vai mostrando outras coisas. Coisas como a Kiri levando flores para alguém que foi de base. Depois disso, ela sente um cheiro doce no ar e ao ir atrás do cheiro, a Kiri encontra um garoto destruindo várias plantinhas. Depois de ver duas pessoas o observando, o garoto revoltado da vida corre. Um tempo depois disso, a Kiri começa a treinar para aprender a usar os seus poderes. Isso tudo para que ela possa defender a si mesma e também não permitir que a organização não a localize novamente. Depois de treinar bastante, a Kiri observa o dia a dia das crianças com poderes sobrenaturais e até mesmo conhece a inteligência do grupo, que no caso é esse cara aí. Em seguida, a Kiri volta para casa e tem um dia feliz com a sua avó. Durante a noite, o assassino volta a agir, dessa vez atropelando alguém. E aquela garota volta a acordar no exato momento em que alguém morre. No dia seguinte, o Kwon foi com um cachorro e com a garota que pode falar com animais para encontrar o assassino. Infelizmente, o cachorro não acha nada e eles continuam procurando. Nesse dia, a Kiri volta a encontrar aquele garoto amassando as plantas. Já na organização, depois de ser repreendido pelos seus superiores, o loiro que comanda a caça chama a atenção do médico por permitir que os soldados cyberpunks deles tenham emoções demais. O médico diz que tirar todas as emoções deles não teria graça, pois assim eles seriam apenas robôs com inteligência artificial. Enquanto isso rolava, o soldado do cabelo branco com a sua parceira do cabelo verde continuavam a procurar o culpado pelos assassinatos. Perto dali, o Kwon continuava sua busca. Depois de ficar acompanhando o cheiro do assassino, o personagem principal percebeu um certo cheirinho de flor. Ao descobrir isso, ele e a loira vão até o gênio que cuida da parte investigativa do grupo deles, e lá eles perguntam se um cheiro pode ser usado como ferramenta para matar alguém. Daí, no momento em que o cara estava explicando esse assunto complicado para eles, um aviso de gente usando seu poder aparece na tela da organização caçadora. Nesse momento, os soldados obviamente são enviados para buscar a pessoa. Quem chegou primeiro em frente à pessoa com poder foram as equipes normais da organização. Porém, os caras acabaram se ferrando, porque o inimigo é uma coisa feia e poderosa. Com a chegada dos soldados especiais, o líder da Custos dá a ordem de eliminar a garota monstro caso a captura dela seja impossível. Enquanto os soldados estavam lá lutando contra a garota, o Kwon estava correndo para salvá-lo. Infelizmente, ele chegou tarde demais, e o máximo que ele conseguiu fazer foi ver a garota toda ferrada. Depois disso, ele foi embora, e os soldados não foram atrás dele porque o cara é forte demais. Após eliminarem o alvo, o cabelo branco e a cabelinha verde descobrem que a garota com poderes sobrenaturais de antes tem uma certa ligação com o assassino. Usando uma inteligência artificial, eles conseguem descobrir que a garota respirou uma planta antes de virar uma assassina. Assim, eles chegam à conclusão de que alguém com poderes envolvendo plantas está fazendo as pessoas ficarem doidas. Enquanto isso, a Kiri seguia com seu dia normal, treinando suas habilidades, e nesse dia ela recebeu até mesmo uma balinha. Ao voltar para casa, a Kiri vê o garoto das plantas novamente. Então ela vai até o garoto e pergunta o porquê dele querer matar as flores. Sem ouvir nenhuma resposta dele, a Kiri dá a balinha para o menor e depois pede para ele a seguir. Assim, ela leva o garoto para o Phantasm Garden, o local onde as pessoas sobrenaturais vivem. Lá, o garoto vê algumas flores e fica feliz ao ver que as flores estão felizes. Depois disso, o garoto se apresenta como Kaoru e a Kiri também diz o seu nome a ele. De repente, uma mulher chamada Tei aparece e o Kaoru pergunta se foi ela quem deixou essas flores felizes. A mulher diz que foi o Kwon. Como o Kwon não está ali, o garoto não pode conversar com ele, mas ele desabafa com as garotas dizendo que na maioria dos canteiros as plantas sofrem, sendo forçadas a crescer com um mínimo de cuidado. Já no canteiro que o Kwon cuida, as plantas recebem amor de verdade e são felizes. Acontece que sempre que ele passa por um canteiro, ele escuta as flores dizendo que estão sofrendo e as próprias flores pedem para que ele as pisoteie até a morte. Enquanto ele falava isso, algumas crianças o escutam desabafando. Depois disso, elas o chamam de maluco e isso faz com que o Kaoru tenha alguns flashbacks de sua infância e sai correndo chamando todos de estranhos por não conseguirem ouvir as plantas. Enquanto isso, o Kwon continuava buscando um assassino e a única pista que ele tinha era o cheiro de planta. Logo em seguida, é revelado que o Kaoru é realmente o assassino. Durante uma conversa, a Yuri pergunta se o Kwon irá salvar o assassino e o personagem principal diz que sim, porque se for para um assassino morrer, ele mesmo deveria ser o primeiro a ser morto. Passados góticos. Mesmo a Kiri e outras pessoas procurando o Kaoru, nenhuma delas o encontrou. Enquanto isso, o Kaoru estava correndo chamando todos de loucos e dizendo que todos deveriam morrer. Do outro lado da tela, a garota que pode falar com o cachorro encontrou o dono do cheiro e foi até a casa da pessoa acompanhada do louro do teleporte. Depois de insistirem bastante, o Kaoru abre a porta. Nesse momento, o cachorrinho fica com medo e corre. Daí
Daí a garotinha corre atrás do seu cachorrinho. Nisso, o teleportador acaba entrando sozinho na casa do Kaoru. Lá dentro, o menor revela que ele usa o aroma dessas flores para afetar a mente das pessoas. E ele só faz isso porque ele acredita que todos são loucos, e ele é o único normal. O cara do teleporte pede para o garoto ir até o Phantasm Garden, porque lá ele vai conseguir encontrar pessoas iguais a ele. Em resposta, o Kaoru diz que já foi lá e agora na verdade ele odeia todos que vivem ali, pois eles diziam ter habilidades e mesmo assim riram da cara dele. Ao descobrir que o Kaoru pretende fazer mal a todos eles, o loiro grita o nome da Tei e a mulher consegue ouvi-lo. Em seguida, ela avisa o Kwon de tudo que está acontecendo. Nesse momento, o personagem principal corre para resolver o problema, e a Yuri corre para descobrir se o Kaoru realmente fez algo ruim no jardim deles. Antes que alguém se torne uma vítima, o local começou a ser evacuado. Porém, a Akiri chegou perto demais de uma dessas plantas e acabou sendo afetada pelo desespero. Daí ela grita, o seu poder se ativa e por sorte, o local tem um isolamento de poder. Tudo isso para que a Custos não os encontre. Já que os dois homens que estão ali são inúteis e não fizeram nada, a Yuri foi lá e tirou a garota do desespero. Quando a Akiri vê o estrago que ela fez, ela simplesmente tenta fugir, mas a Yuri a segura e manda ela ficar para aprender a controlar o seu poder. No momento em que o ataque ao lugar falha, o Kaoru fica sabendo disso através das plantas. Então ele começa a ativar algum tipo de poder para fazer alguma coisa. Nesse momento, o poder dele chama a atenção da organização e os soldados são enviados para caçar o Kaoru. Felizmente, dessa vez o Kwon achou o local antes e já saiu entrando. A primeira coisa que o personagem principal encontra é o Kaoru em uma transformação bizarra. Nesse momento, o Kwon pede desculpas e diz que queria ter ajudá-lo antes disso acontecer. Irritado, o Kaoru acerta o nosso protagonista. Ao ver que o Kwon não morre, o Kaoru começa a acertá-lo inúmeras vezes para tentar matá-lo. Porém, nada que o Kaoru faz consegue eliminá-lo. Para irritar o Kwon, o Kaoru decide mostrar aquele lourinho, o nome dele é Takao, descobri isso agora. E o Takao tá lá, ó, preso dentro do Kaoru. O que o menor das plantas não sabia é que o Kwon é o ser mais poderoso que existe nesse universo. Quando o Kwon se transforma, a organização é instantaneamente notificada. Ao invés de aceitar a realidade e ir pro lado do bem, o Kaoru fica ebolado e tenta lutar contra o Kwon. Do lado de fora, os soldados da organização tentam capturar o Kwon e o Kaoru ao mesmo tempo. Porém, um deles acaba sendo afetado pelo controle mental do Kaoru, e isso diminui as chances deles capturarem o inimigo. Então, o líder da Custos dá a organização para os soldados exterminarem o novo humano com poderes. Daí os soldados pegam uma bazuca gigante e atiram no Kaoru. A explosão foi boa, mas eles falharam. O Kaoru sobreviveu e de alguma maneira a sua força aumentou. Graças à explosão, o Takao foi solto e a garota acompanhada do cachorro o levou para longe. Infelizmente, durante a fuga, o caramelinho foi atingido por uma árvore e o Kaoru virou uma planta monstro e começou a tentar fazer todas as pessoas se transformarem em plantas, começando pelo Kwon. Mesmo sendo atacado várias vezes pelo garoto, o personagem principal continuou tentando convencê-lo a parar de atacar as pessoas. E infelizmente, os soldados continuaram a atacar o garoto e mesmo o Kwon dando o seu melhor, o garoto acabou sendo morto. No dia seguinte, o caramelo foi tratado, mas a situação dele estava crítica. Daí, para não ver o seu amigo morrendo, a garotinha pede para Akiri tentar salvá-lo com a sua voz. Mesmo estando com medo de fazer merda, Akiri segue em frente usando seu poder. E felizmente, a sua voz faz o cachorro melhorar. Um tempo depois, Akiri vai até o Kwon para falar que conseguiu controlar o seu poder. O cara a parabeniza, porém ele estava muito triste por conta da morte do garoto. Bom galera, esse vídeo termina por aqui. O anime Touhou no Kwon é formado por 6 filmes. Resumi 2 nesse vídeo. Deixa o like que eu resumo mais 2 filmes aqui, ou então 4 logo de uma vez só pra vocês, o jeito que vocês acharem melhor.